Solid é um acrônimo também criado aí pelo Robert Martin para trazer... Na verdade, Solid... digamos que a orientação a objetos, o Robert Martin fala isso mesmo, a orientação a objeto, ela nasceu com esses conceitos aqui. Mas muitas vezes a gente acha que orientação a objeto é somente ter o class, é somente usar o class, é somente usar uma interface, é somente herdar de uma outra classe. Mas, por exemplo, algo que acontece, né? Principalmente quando a gente fala de entidades anêmicas versus entidades ricas, né? Domínio rico versus domínio anêmico. Por exemplo, eu tenho uma pessoa e eu vou abstrair isso para um software, né? Então, eu tenho uma pessoa, essa pessoa anda, essa pessoa eventualmente corre, essa pessoa fala, essa pessoa se movimenta os membros, etc. Né? Então, isso são coisas inerentes a essa pessoa faz essas coisas. E muitas vezes nascem algumas, entre aspas, aberrações em software no sentido de eu tenho a pessoa, aí a pessoa tem nome e sobrenome, e só isso é a pessoa. Aí eu tenho um serviço, que esse serviço chama andar. E esse serviço recebe a pessoa e aí ele anda a pessoa. Né? Tipo isso. O que seria inerente à pessoa, que é andar, a pessoa anda, está num serviço separado da pessoa. Ou seja, sem esse serviço a pessoa não anda. E esse serviço para executar precisa da pessoa. Isso já indica que eles são totalmente casados, né? Então a pessoa deveria andar. E tipo, eu tenho um serviço que é uma classe, eu tenho a pessoa que é uma classe, e eu tenho andar service que recebe uma pessoa, que eu tenho ponto execute que recebe uma pessoa e anda essa pessoa. Então, eu tenho duas classes. Porém, eu usei orientação a objeto de fato da maneira como ela deve ser usada? Para mim, não. Porque para mim você abstraiu algo, uma ideia, e abstraiu da maneira que a orientação a objeto foi feita para se abstrair, porém, na hora de colocar nos objetos, você fez a mesma entidade ali, você fez ações daquela entidade, comportamentos daquela entidade em um serviço separado. Então, isso já não é orientação a objeto na minha concepção. Você meio que está usando a orientação a objeto talvez de uma maneira procedural, né? Você está usando funções e entidades anêmicas e achando que você está usando a orientação a objeto só porque você usa class, interface, etc. Quando, na verdade, não é bem isso, né? E o Solid é isso. O Solid, o Robert Martin viu esse desvio que a gente como engenheiro de software, né, como de maneira geral, estava fazendo, e aí ele formou esse acrônimo, e esse acrônimo não é dele, ele trouxe diversas linhas de pensamento de diversas pessoas, ele catalogou, né? Esse é um acrônimo que ele fez catalogando outros caras, inclusive não tinha Solid, né? Aí em algum momento o Michael Feather, que também é um grande estudioso aí, ele olhou e viu ali e falou, poxa, cara, forma Solid aqui, né? E tem tudo a ver. Solid é para ser um sistema sólido, né? Para ser um desenvolvimento orientado a objeto sólido. Aí o Robert Martin realmente falou, poxa, realmente, né? E aí formou o Solid, né? Que é um acrônimo que traz essas carências. Eu vou passar no Solid, eu vou passar em cada letra, mas o Solid, de certa maneira, é o que a orientação a objeto por si só já deveria ser, porém, a gente em algum momento desvirtuou e acreditamos que orientação a objeto é só usar class, usar interface e fazer um conversar com o outro, quando, na verdade, orientação a objeto deveria ser a maneira como você faz realmente orientado a objeto, né? A maneira como você abstrai o mundo real ali, e não entidades anêmicas conversando com serviços que fazem coisas que, na verdade, deveriam ser comportamentos da entidade.